o biólogo socialista, professor Luiz Padula. Uma honra recebê-lo aqui, professor. Seja muito bem-vindo. Uma oportunidade da gente trocar a figurinha aí, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar a tela, nossas divergências em relação a algumas coisas, mas principalmente a convergência em relação às nossas lutas, né? Então, estamos juntos aí, agradeço pelo convite. Tem que ser assim. E a gente começa, professor, falando de conjuntura nacional, né? Essa quest que saiu hoje traz o presidente Lula ainda imbatível, vence qualquer adversário. Foram medidos Gustavo Lima, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, Pablo Marçal, Caiado, Zema e até o Ciro Gomes. Mas o presidente Lula vence todos, em que pese ainda a sua rejeição estar alta, 49%, sendo mais alta até do que a sua aceitação em 47%. A vitória do presidente Lula margearia média de 30 pontos percentuais, e o Gustavo Lima é o cara que mais se aproximaria. Eu não sei se podemos levar a sério, enfim, vamos tentar entender. Mas o que traduz para o senhor, professor, esse tipo de cenário que a gente tem aí com o presidente Lula, por enquanto, sendo ainda candidato e forte candidato à reeleição? Bom, pode me chamar de você, por favor. Eu sei que eu sou um pouco velho, mas deixa a formalidade de lado, não tem problema não. Mas vou explicar, Luiz. O Jeremir Machado da Silva, escritor, colega, parceiro, foi meu jornalista, foi meu professor. E ele fica pistola cada vez que eu entrevisto ele, que eu chamo ele de o senhor, professor. Pô, cara, me chama de tu, mas professor é senhor. Eu sou desse lugar, eu vim desse lugar, não adianta, o cara foi meu mestre, você é um professor. Ele, não, mas tu também é professor. Eu digo, não importa, né? Mas combinado, Luiz. Não, eu entendo. Então, é o seguinte, eu acredito que, obviamente, nós temos aí que apoiar o presidente Lula. Claro que existem, como a gente estava falando, né, existem divergências, existem coisas que a gente não concorda, porém, sabemos das dificuldades da correlação de forças, esse é um ponto importante para a gente sempre estar lembrando, mas também não podemos esquecer da fala do presidente Lula logo após o seu terceiro mandato, que ele falou explicitamente, me cobrem. Então nós teremos que traçar exatamente planos, teremos que fazer uma pressão em cima do governo, claro, uma pressão não para desestabilizar esse governo, mas para mostrar que nós queremos um presidente Lula alinhado com os interesses do povo, com o interesse daqueles que, mesmo que se alinharam ao presidente por conta dessa frente ampla, sabemos a política que nós desejamos, uma política assistencial, uma política progressista, uma política voltada aos interesses públicos, né, aos interesses da população. E essas pesquisas, eu tenho meu pé atrás, não só um pé atrás, eu diria que dois praticamente, né, que o Nivaldo Pereira, né, que é o tal do Gustavo com 2 T's aí, é uma bravata, eu acredito que seja da extrema-direita, né, eu ouvi esse fim de semana, inclusive, um balão de experiência dessa extrema-direita, que vai tentar lançá-lo sim, mas não para a presidência. Acredito que para o Senado ou para a própria Câmara dos Deputados, que ele vai representar os interesses, perpetuando mais uma vez os interesses do agronegócio. Lembrando que ele tem como padrinho Ronaldo Caiado, toda aquela trupe que a gente sabe muito bem como funciona. Então acredito que Gustavo Lima, o Nivaldo, ele vai ser essa experiência aí, que a extrema-direita eles não têm um candidato efetivamente. Né? Estão tentando aí lançar o Tarcísio, que a mídia hegemônica segue apoiando aqui em São Paulo, apesar de todas os absurdos, né? Principalmente em relação à segurança pública. Né? Tarcísio, que é do Rio de Janeiro, mal conhecia a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. GPS, e agora ele volta, exatamente. E agora ele volta aí trazendo a milícia, né, carioca, fluminense aí para o estado de São Paulo. Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito esperto com isso. O governo Lula tem que melhorar no índice de aceitação, né, para não ter uma rejeição tão alta. E a expectativa que a gente tem é que, com essa nova Câmara dos Deputados, com o novo Senado ali, dentro das limitações óbvias, a gente consiga avançar. E é isso que a gente vai continuar torcendo.
Pois é, eu fecho totalmente com você, professor. E aí, eu tenho algumas impressões a respeito dessa quest. Eu penso o seguinte, as eleições se dão apesar das pesquisas. Eu vou falar sobre uma que eu identifiquei um problema nela e fui investigar e deu matéria lá no Diário do Centro do Mundo. Foi no começo do ano, perdão, que foi a da Atlas Intel. Ela colocava o Gustavo Lima como candidato pela primeira vez, fazendo a medição para ver o que o pessoal achava do Gustavo Lima. Até aí, ok, certo? Exceto por um detalhe. A pesquisa foi feita conforme a metodologia, obrigatoriamente tem que aparecer a metodologia de período público e tal, a metodologia foi feita antes de o Gustavo Lima anunciar que se colocaria como candidato, certo? Então, o Gustavo Lima falou isso uns 15 dias depois da pesquisa ter sido feita, publicamente. Então, a Atlas Intel já tinha o nome do Gustavo Lima embedado antes do manifesto. Logo, tá tudo muito armado. Não é teoria de conspiração. Isso é uma prova, eu tenho, tá lá na matéria. Os caras fizeram uma pesquisa já dispondo de um nome que só se pronunciou sendo um possível candidato depois da pesquisa feita e ela já constava com ele, né? Então, por favor, não vamos ser ingênuos. Então, eu concordo nesse sentido. As pesquisas, elas são uma narrativa política, é inegável. Inclusive, vem do Mal, o Mal do Garotos Podres, o cantor da banda de rock, professor Mal, né? Uma tese que eu concordo totalmente. Os veículos progressistas de esquerda tinham que se reunir para financiar uma pesquisa própria. Aí sim nós teríamos talvez uma medição mais confiável, talvez mais inclinada, não sei, mas sem esse grau de subjetividade interessada. Bom, o que eu interpretei destes dados, professor? O que o senhor falou sobre o Gustavo. Gustavo Lima está, como um balão de ensaio, jogando o dobro das apostas para vir para Senado. Então essa pesquisa acabou de me dizer uma coisa. Gustavo Lima vai concorrer ao Senado, ou à Câmara Federal, mas vai concorrer a um lugar no Legislativo. Por quê? Porque ele tem os pontos necessários, ele tem uma pontuação interessante para se eleger. Então, Goiás já vai fazer um senador, no mínimo. Ou um deputado puxador de voto. A outra resposta é, Tarcísio não engrena. Tarcísio meio que fica naquela tentativa de arranque, mas ele não faz a frente de ser o novo Bolsonaro que se imaginava. E nessa não transferência, nessa não herança do bolsonarismo, o Tarcísio vai ser encapsulado para concorrer de novo ao governo do Estado. E isso, de novo, não é um achismo. O próprio Kassab, ao ver a pesquisa, se manifestou e disse assim, ó, não deixarei o Tarcísio cometer o mesmo erro que o Dória cometeu outrora. Deu passo maior que a perna e se perdeu. Então, Tarcísio morre para a disputa do Executivo Federal, o Gustavo Lima morre, né? Ciro Gomes é uma piada de mau gosto nesse contexto aí, né? Acho que desenterraram o Ciro só para ter número, não é? Caiado e Zema são nanicos. Ficou o Marçal. Por enquanto, me parece que o Marçal é o único adversário de fato do Lula. Isso quer dizer que a extrema-direita ainda está órfã. O Eduardo Bolsonaro foi testado também. Não vingou. Nem ele, representando o sobrenome Bolsonaro, vingou. A extrema-direita está órfã e vai se unificar em torno de um nome? Ou essa disputa interna pode ser o grande benefício para o nosso campo em 2026, professor? Eu acredito que são duas situações que a gente tem que ficar muito esperto nisso, né? A extrema-direita, ela mostra-se que ela está ali num período de latência, mas ela não está morta. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ficar esperto. A gente sabe muito bem, né? Isso em 2018. Imagina que o inelegível ganharia, né? Falando aquele monte de barbaridade, aquele monte de coisa, e vimos no que deu, né? O pior governo que o Brasil já teve, né, passando inclusive por uma crise de pandemia potencializada pela irresponsabilidade, pela atitude genocida que ele teve perante a população. Por outro lado, eu acredito que a direita, não somente a extrema-direita, mas a direita, ela vai procurar de alguma maneira se fortalecer. E o meu grande receio é nesse sentido. Nós não podemos nos acomodar simplesmente achando que, beleza, a pesquisa está indicando. A gente vê, nós temos que levar em consideração que não apenas esses 30% garantiriam, né, essa sobra do presidente Lula, mas também nós temos que analisar a rejeição.
E nós sabemos muito bem também como a extrema-direita é ardilosa, no sentido de plantar fake news, no sentido de, véspera de eleição, propagarem mentiras, né, a respeito de atitudes que possam comprometer a votação, como foi a imagem clássica, né, daqueles reais na véspera da eleição, salvo engano, em 2010, acho que foi, 2008, acho que foi, 2010, em que saiu capa do Estadão no domingo da eleição. Né? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, mas a extrema-direita ela não vai largar esse osso facilmente. Eu acredito que esse tem que ser o nosso ponto-chave. Continuar propagando as conquistas, os efeitos positivos do governo, né, defender o governo, fazer a crítica construtiva que deve ser feita, apoiar o governo Lula incondicionalmente, né, e obviamente ficar esperto com o que está por vir, né, rebatendo sempre, mas mais do que isso, pautar. Eu acho que essa é a nossa grande falha. Falta ao campo progressista, ao campo da esquerda, pautar as coisas e não simplesmente se defender. Né? Uma das coisas, por exemplo, a própria escala 6x1. Né? Se a esquerda abraça efetivamente e pauta isso, será que essa extrema-direita, como aconteceu com aquele deputado de Minas que teve que voltar atrás porque ele foi contra, e aí os próprios, né, eleitores dele falam, bom, espera um pouquinho, isso, você está indo contra, né? Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que pautar, e não simplesmente sermos pautados pela direita e pela extrema-direita. Chegou a ponto de constranger os caras, né? E talvez seja aí o espaço possível, porque você toca num ponto imprescindível, professor. Temos minoria no Congresso. O que a gente pode fazer? Escabelar? Ficar gritando isso o tempo inteiro? Tem como fazer política mesmo sendo minoria. E a prova está nesse tipo de constrangimento. Veja que quando as ruas conseguiram conectar com o interesse das pautas de Congresso, mesmo em minoria, nós tivemos sucesso. Vide a votação recente aí daquela PEC do estupro, né? Nós somos minoria. Por termos legislativo, teria passado. Mas as ruas se arguíram e com isso constrangeu que um deputado de direita fosse avançar, mesmo ele naquela situação. É melhor retirar a pauta, né, e deixa tudo quieto. O outro caso foi da privatização das praias, não é? A escala 6x1 agora é esse chamamento. Hoje eu falava de manhã com a deputada Sâmia Bonfim e eu comentava que a única coisa que me pegou muito na escala 6x1 talvez foi a falta do timing de lançar ela às vésperas do recesso. Porque quando ela começou a esquentar, vem recesso, ano novo, Natal, volta com fake news do Pix, o governo trocando aí a SECOM, e agora é a Câmara e o Senado mudando de presidência, e a coisa meio que deu uma mornada, quando talvez ela precisasse de uma latência de uns 2, 3 meses como, né, pauta recorrente. Tem que retomar. Mas o senhor toca nesse lugar. Tem que fazer o enfrentamento com essas ferramentas e sair da defensiva. Hoje deu notícia, 400 vezes o governo se manifestou esse ano, 400, ano passado no caso, né, desmentindo fake news. Quer dizer, eu estou atrás do gabinete só recebendo demanda para desmentir. Eu não sou propositivo, eu sou reativo. E aí eu não faço política assim, né, professor? Só vai, né? Maravilha, Padula Semanal, bom demais, a professora Antifa. GLS, diz o camarada Iodinha, Giz, Lousa e Saliva. A GLS, pode ser. Muito bom, galera. Que legal os recados de vocês. Vamos chegar a 100 ao vivo, amigos. Emerson Ribeiro, tem que espalhar, hein? Espalha a boa nova. Espalhem o conteúdo aí que a gente está no ar toda semana, de segunda a sexta, a partir das 2h da tarde. Marlene Costa. Valeu, Marlene. Cisney Cripa. Emerson Ribeiro, Rita Cássia. Muito bom receber vocês aqui no nosso espaço de troca de conhecimento, análise de conteúdo, informação, interatividade. Biólogo socialista massa, diz o Daniel Marques Moreira, com os dedinhos, as mãozinhas ali, né? Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Lembrando, antes de ir embora, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Nosso giro de notícias de segunda a sexta-feira. Espalhe a boa nova, vamos trazer mais galera com a gente. Vamos financiar o horário, hein? Hoje, para ter uma ideia, são 2, 4, 5, 6, mais 5, 11 reais. 11 reais a hora trabalhada. Se puder ser mais, a gente agradece. Desde que não te inviabilize, você me viabiliza. Então, eu aguardo de coração que você possa ajudar nas nossas metas financeiras,
nas nossas produções. Povo, um bom resto de segunda-feira, uma boa semana. Amanhã eu tô de volta, 2 da tarde, você é meu convidado. Vamos lá, tchau, tchau!